Olá, boa tarde. O SBT Brasília já está no ar e começa com a notícia de mais um crime frio. Desta vez no Itapuã. Um rapaz foi baleado na cabeça enquanto andava de bicicleta ontem à noite. Pode ser mais um caso de acerto de contas. A reportagem completa você vê já já, aqui no SBT Brasília. Ok. Eu acho que não, porque eu nunca quis ser jornalista e eu acho até que às vezes quando eu penso assim, eu sou uma jornalista, eu acho que eu sou mais uma comunicadora do que uma jornalista, mas eu sou jornalista. Eu era estudante de publicidade, trabalhava em agência e escutava a CBN lá no trabalho. E quando eu entrava a CBN em Natal, porque eu morava em Natal, tinha um sotaque assim muito carregado. E um dia me deu uma agonia tão grande que eu fui bater na porta da empresa que tinha concessão da CBN, fui na sala do superintendente, falei assim, olha, eu sou Neila e tal, eu quero ser locutora da CBN. Ele falou assim, mas por quê? Você é jornalista? Eu falei, não. Você quer ser jornalista? Eu falei, não. Mas por que você quer ser locutora? Eu falei, porque não tem sotaque, eu acho que eu faria legal e tal. Aí ele falou, não, CBN não, eu vou te botar pra fazer uns programas assim, você topa, você acha que dá certo? Eu falei, vamos lá, vamos fazer. Peguei pra fazer, cheguei na faculdade, professora, como é que eu faço isso? E ela me ensinou mais ou menos como é que era decupar uma fita, alguma coisa assim. E assim eu entrei pro jornalismo, porque eu comecei a fazer televisão e o SBT de Natal me convidou pra fazer um teste pra apresentar o jornal, porque eu tava entrando no ar com alguns vídeos. E eu fui, fiz o teste e fiquei. Aí comecei a apresentar jornal. Depois de uns 6, 7, 8 anos trabalhando, foi que eu fui fazer o curso de jornalismo e me tornar, enfim, diplomada uma jornalista. Eu tive trabalho de fonoaudiologia no curso de publicidade e no curso de jornalismo eu não tive porque eu pulei essa etapa, porque eu já tinha pago essa matéria. Já veio alguma pessoa especialista aqui na emissora para dar alguns cursos, para ensinar algumas técnicas vocais, mas eu ainda não tenho essa disciplina não. Eu faço do jeito errado, não aqueço a voz, não desaqueço depois. Eu acredito que não. Lógico que quando você vai para o vídeo, algumas emissoras elas pensam numa pessoa que seja esteticamente agradável, né, assimétrica e tal, mas assim, se o jornalista é muito competente e ele tem uma relevância, o trabalho dele tem uma relevância, isso não importa. Ele vai pro ar de qualquer jeito. Ele sendo bom e apresentando um bom trabalho, isso é o que importa. Eu não sei como é que foi essa transformação. Eu acho que, na verdade, sempre existiram homens e mulheres, né? Eu acho que, antigamente, na era dos radialistas, realmente você via poucas mulheres. E depois as mulheres chegaram. Eu acho que essa postura agora, mais incisiva, mais pessoal, mais opinativa, é uma coisa recente, mas ela serve tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Aqui, quando eu comecei a fazer esse tipo de jornal, eu não conhecia outras mulheres que faziam. Mas não foi uma coisa assim, vamos fazer um estilo diferente. Não, foi uma coisa muito natural. Então era uma coisa mais, não tinha um estilo, assim, você agora vai ser esse estilo. Não, tira a bancada, começa a ficar mais solta, pode ficar mais à vontade. Eu trabalho numa emissora que é genuinamente mais popular, então assim, o jeito de falar dentro do estúdio é o mesmo jeito de falar no bar. Entende? E aliás, não é uma crítica, mas é uma observação que eu tenho a fazer a todos os jornalistas, inclusive vocês.
Quando você vê um jornalista entrando para gravar off, ele começa a falar de uma forma que só jornalista fala. Ele começa a cantar no áudio dele, no off dele. Por exemplo, você fala assim quando você está na sua casa: mãe, tira o carro da garagem que eu quero sair. Você fala assim com a sua mãe: Maria, prepare meu prato que eu estou com fome. Ninguém fala assim. Eu não entendo porque os jornalistas adotaram esse jeito de falar, que não existe. Ele é cansativo, é muito simples você perder o tom, você exagerar, e aquela narração começa a chamar muito mais atenção do que a notícia, começa a dar agonia em quem está assistindo, se o jornalista for muito pausado, muito cantado, tiver aquele jeito muito... Então eu acho que a forma que dá certo, que é natural para as pessoas, é o mais natural possível, é você conversar, é você explicar de uma forma que você não chame tanta atenção para a sua narração. Então eu acho que hoje o jornal é mais solto, ele tem essa liberdade, mas não foi um estilo criado. E a coisa de comentar foi o seguinte: não, pode comentar essa matéria. E eu trabalho numa empresa que me dá liberdade para falar a verdade, né? Provavelmente se eu trabalhasse em outro lugar eu não teria tanta condição de fazer um comentário como eu faço aqui. Então eu agradeço, porque é uma parceria que tem dado muito certo. Até agora não existe uma resposta, uma solução. Não demorou muito tempo para que fosse feita alguma coisa aqui? Não, o que foi feito foi. Só que as chuvas que deram aqui, 2 enchentes que deram aqui, uma foi inundação, não foi enchente, levou todo o serviço que foi feito. No período de chuva você não pode fazer um concreto para segurar, porque o concreto tem período de cura. Então criticar é fácil, agora fazer as coisas no período de chuva é difícil. Pois é, não deveria ter sido feito antes do período de chuva? Não foi feito antes do período de chuva porque não havia o problema. Mas a população quer saber daqui, né? O que vai ser resolvido? Nós estamos resolvendo, estamos trabalhando. Agora, o que acontece muito também é que a própria imprensa, ao invés de ajudar, ela não deixa a gente trabalhar. Eu estou desde ontem só no telefone e dando entrevista para a rádio falada e escrita. E isso aí atrapalha o serviço da gente. Gente, me desculpa, mas dizer que a imprensa atrapalha... A gente mostrou 2 casos aqui anunciados pelo SBT Brasília, casos graves que foram parar na imprensa nacional e que não foram resolvidos. O buraco onde caiu o caminhão, esse buraco da matéria aí, vocês viram, foi anunciado por nós. O buraco que o menino de 6 anos morreu também foi anunciado por nós. Não fizeram por culpa da imprensa? Como assim? Tá dando entrevista porque tem que ter alguém para dar entrevista. Órgão público tem que dar satisfação para a população. Não tem nada a ver de imprensa atrapalhar. Faz o seu serviço, a gente faz o nosso. Por que não fez na época da estiagem? Já ouviu falar em prevenção? Prevenção tem nada a ver com a imprensa. Não tinha o problema antes, mas sabia que ele ia chegar. Qual é o nosso problema? Não temos nenhuma medida preventiva. Temos apenas medidas emergenciais e paliativas. E nenhuma garantia de que isso vai dar resultados efetivos a todos os atingidos. Quer ver? Vamos lá, vamos falar da imprensa agora. O pacote de medidas anunciado pelos ministros fala em enviar um grupo de geólogos e hidrólogos para as cidades atingidas. Agora, é válido? É. Mas eles não tinham que estar a postos desde que milhares de brasileiros morreram soterrados no ano passado? Desculpa, mas são 2 milhões de brasileiros afetados pelas chuvas só nessa leva de agora. Esse número não podia ser menor com ações efetivas do governo desde a tragédia do ano passado? A ministra da Casa Civil diz que as prevenções não são tardias. Não? E por que tantas cidades debaixo d'água e tantas pessoas morreram agora? As ações não começaram há 5 meses, como disse? E por que afirmam agora que estão avaliando quais famílias devem ser removidas das casas? Essas famílias não deveriam ser retiradas antes das chuvas? Querem montar centros de operação e monitoramento agora nas cidades atingidas e, segundo a presidente Dilma, devem ficar lá até o fim de março, quando as águas acabam. É válido? É. Mas quer dizer que isso não é tardio? Desculpa, mas, de novo, são 2 milhões de brasileiros afetados. A presidente anunciou 440 milhões para reconstruir as áreas atingidas. Tem famílias do Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, que ainda estão sem casa. A parte que sobreviveu das famílias, porque muitos morreram. Essas construções só serão possíveis depois das chuvas. Serão feitas no mesmo lugar? E a infraestrutura, para que no ano que vem não se afundem novamente? Já tem projeto? Fundo de garantia, em alguns casos, até lá ficam onde? Em escolas? Quadras esportivas? Bolsa Família pode ser adiantado. Pode adiantar. Quem não tem Bolsa Família? E que eles consigam, quem tem, vencer a burocracia a tempo de adiantar os R$300
e que esses R$300 rendam nos acampamentos improvisados. Todo o governo reunido diante da imprensa que atrapalha e mostrando medidas emergenciais não significa atender a Dona Maria lá na ponta, não. Como vocês viram aí, a ajuda nas comunidades não é tão eficiente assim. Falta tudo para quem perdeu a casa nas chuvas, para quem perdeu familiares nas enxurradas, para quem está com as crianças alojadas de qualquer jeito, agradecendo a Deus por estarem vivos. Toda ajuda é bem-vinda, sim. Todas as medidas são necessárias, inclusive as emergenciais, mas não queiram nos convencer de que chegam a tempo. Não chegam a tempo para quem não tem mais casa, nem alguns familiares. Para quem não sabe quando vai voltar a dormir tranquilo e protegido das forças da natureza. E me desculpe, meu senhor, se a imprensa atrapalha. É a imprensa que está do lado quando o governo quer anunciar essas medidas. É a imprensa que avisa que o problema vai estourar se ninguém fizer nada. Esse é o trabalho da imprensa. E é por isso que eu continuo falando aqui todos os dias e não vou me calar por causa de uma situação como essa, não. Na verdade, eu acho que os profissionais do jornalismo, eles têm uma importância muito grande dentro da emissora, claro. De uma certa forma são formadores de opinião, mas tem muitas pessoas no SBT que também têm opiniões, que formam opiniões, como os apresentadores de entretenimento. Olha o poder que o Ratinho tem, o poder que a Eliana tem, entende? Que os outros jornalistas nacionais têm, que a Raquel Sherazade tem. Então, e o SBT é uma empresa como outra qualquer, como na Globo tem um diretor que tem hierarquia, no SBT também tem o Silvio Santos, tem a hierarquia dele. Mas eu acho que é uma emissora aberta, né? O jornalismo se gere, o entretenimento se gere, então se o jornalismo decidir que tem um apresentador que está indo bem, ele vai, independente do Silvio Santos querer ou não. Naquela época eu fazia comentários maiores, hoje a gente tem um jornal mais dinâmico. Então as matérias são menores e os comentários são menores, porque também não adianta ficar falando meia hora, que enche o saco das pessoas, né? E naquele dia eu tinha preparado um comentário para falar sobre as questões que o governo tinha anunciado, as medidas para enchente. E eu não tinha visto a sonora daquele secretário. Então quando ele falou, logo veio para o estúdio, eu estava assim muito furiosa, porque uma criança tinha morrido, né? Uma criança de 6 anos tinha morrido afogada numa lama. Você não quer isso pra ninguém, pra filho de ninguém. E foi um problema que a gente tinha falado. Então assim, a imprensa atrapalha? Não, a imprensa ajuda. Eu acho que a imprensa ajuda, tem essa função de ajudar. Quando a imprensa está atrapalhando é porque tem alguma coisa errada. Lógico que tem muita coisa que acontece na imprensa que eu discordo. Eu acho que algumas pessoas são muito enfáticas, não respeitam alguns momentos. Às vezes a pessoa sofre um acidente, a família está ali naquele momento angustiante. Eu não acho que é certo chegar uma câmera filmando e entrevistando a pessoa. Você tem que ter senso. A gente está lidando com pessoas, com famílias e tal, e tem muitas coisas que eu não concordo, mas eu não acho que a imprensa atrapalha. Eu acho que se a imprensa for feita do jeito certo, como prestação de serviço, como comunicação, ela tem muito a ajudar. E naquele caso ela era para ter ajudado, porque ela anunciou que aquele buraco existia, durante 15 dias nada foi feito, o menino morreu, e muito tempo depois a gente voltou, nada tinha sido feito. Para você ter uma ideia, a gente falou sobre o menino que morreu no bueiro em Planaltina há dias atrás, porque o bueiro estava destampado. No dia seguinte, outro menino foi pego no bueiro, um homem morreu, outra criança caiu no bueiro. E ontem a gente fez a matéria que os bueiros continuam destampados. Ou seja, né, 3 pessoas foram pelo ralo e os bueiros continuam destampados. Então a imprensa tem um papel de informar, de ajudar, mas quem tem a obrigação de fazer, não faz. Eu acho que mais força, assim, acontece, lógico, as pessoas às vezes elas ficam chateadas com algum comentário que eu venha a fazer. Às vezes elas mandam um e-mail, eu sempre faço questão de responder, a gente sempre conversa, as pessoas ligam, a gente conversa. Às vezes você fala uma coisa que a pessoa não concorda. Eu acho que o mais importante quando você faz um comentário não é você emitir a sua opinião, você fala, eu penso isso, eu penso aquilo. De que importa o que você pensa?
Eu acho que o comentário ele tem que vir embasado de informação, ele tem que ter dados. Então, são dados complementares que não tem na matéria que você vai dar depois. Lógico que quando a matéria é muito polêmica e ela indigna qualquer pessoa, qualquer ser humano de bem, o jornalista ele também vai se indignar. Só que antigamente ele não podia muito dar opinião, ele não podia emitir valor, juízo de valor nem nada. Então, o que a gente procura fazer é não julgar, não fazer juízo de valor, mas você embasar o seu comentário com mais informação para complementar aquela informação que já foi dada. Às vezes as pessoas não gostam, é natural. As pessoas querem isso, porque elas têm uma intimidade com a gente como se realmente elas nos conhecessem. Porque a gente está dentro da casa delas, essa história clichê, a gente está dentro da sua casa, mas às vezes você está saindo do banheiro com a toalha amarrada no cabelo, sozinha, no momento seu de intimidade, mas a gente está lá dentro da sala com você, conversando. Às vezes as pessoas me reconhecem na rua por causa da voz, eu estou falando, a pessoa fala, essa voz, você é da televisão? Então, é muito natural que as pessoas queiram ver o que eu penso, o que eu falo, elas queiram ver a continuidade daquilo que foi, qual é a opinião dela. Às vezes ela não entende direito a reportagem, mas aí chega um apresentador e ele faz um comentário, a pessoa fala assim, olha, agora eu entendi um ponto de vista. E quando o apresentador faz um comentário, não é de forma alguma sugerindo que as pessoas pensem daquela forma. É uma informação a mais para que a pessoa que está em casa, com o próprio senso crítico dela, possa tomar as próprias conclusões. São informações que você vai colher, nem tudo que está na televisão é verdadeiro, nem tudo é a palavra certa enfim, o jornalista não é o dono da razão, ele não sabe de tudo. Então, às vezes, ele está te dando um pouco mais de informação e você vai avaliar se aquilo ali está certo ou se está errado, se ele foi além do que ele devia ter ido. Enfim, todo mundo tem que saber pensar. Eu penso assim. Eu acho que em toda parte há. Eu acho que no Brasil, as concessões das empresas geralmente são de políticos, né? Eu acho que isso é muito comprometedor, porque se você tem uma linha política, se você tem interesses de poder e tal, e você tem uma emissora de televisão, seu poder quadruplica, né? É o quarto poder, além dos três, legislativo, executivo e judiciário. É o que todo mundo fala, a gente sabe o poder da imprensa. E eu acho que as concessões passam muitos anos na mão de uma pessoa só, de uma família só, de um grupo só. Eu acho que isso tinha que ser mais democrático, né? Eu acho que isso tinha que trocar, a cada tantos anos tinha que trocar, para ter essa coisa saudável, sabe? Para ter o recomeço, para renascer, para reviver e não ser uma coisa de manipulação. Eu acho que interesse tem em qualquer lugar, desde uma igrejinha ali pode ter um interesse, como numa grande empresa de comunicação. Eu acho que o mercado sempre está pronto para receber pessoas competentes e ousadas. Às vezes, a pessoa sai da faculdade crua, mas ela tem dentro dela aquela garra, aquela vontade de fazer, ela não tem preguiça, ela não deixa uma pauta cair porque a pauta vira outra coisa, aquele jornalista interessado que tem garra. Então, nunca vai faltar emprego para esse tipo de pessoa, né? E eu acho que você fazendo um bom trabalho, fazendo o que você ama, que é o mais importante, porque quando você faz o que você ama, você vai para o trabalho feliz, você quer pesquisar, você quer saber mais. Fazendo o trabalho que você ama, você vai ser sempre melhor. Você sendo sempre melhor, você vai ter condição de pleitear bons salários, de argumentar, olha, meu trabalho é excelente, eu acho que eu mereço mais. E assim você vai criando uma carreira de sucesso. Eu acho que espaço tem para todo mundo. E ousem, experimentem, façam coisas diferentes. O mundo precisa disso, o mundo quer isso, que pessoas que façam a diferença. Olha, a minha opinião, ela é muito delicada, porque assim, eu vivi essa história, né? Eu vivi o oposto do que seria o correto, enfim. Eu fui formada em publicidade e radialismo antes de ser formada em jornalismo, porque na verdade eu não queria ser jornalista. Eu entrei para o jornalismo e meu diploma veio depois. Isso me fez uma jornalista menos completa? Não sei, porque eu desempenhei as funções que eu tinha que desempenhar e eu aprendi dentro da emissora o que eu tinha para aprender ao longo desses anos, que é quando você aprende mesmo. Na faculdade você tem várias teorias, algumas aulas práticas, mas o que você vai aprender mesmo vai ser indo pra rua, vai ser indo pra emissora, tem coisas que você não tem ideia do que o professor está falando, e um dia, estagiando numa emissora, você entende como é que aquilo funciona. Então, pra mim, o preconceito que eu sofri por não ter diploma foi dos colegas de trabalho mesmo. Né? Tipo assim, você não é jornalista, você não é jornalista. Quando eu trabalhava como eles, folgava,
ou não folgava fim de semana e feriado, fazia matéria, fazia tudo que tinha que ser feito, apresentava jornal. Então, enfim, o diploma fez falta para mim entre os meus amigos, mas eu acho que um diploma é sempre bem-vindo. A experiência que a faculdade te traz é uma experiência que nenhum outro lugar pode te dar, porque além de você ter informação, você ter profissionais de várias áreas juntos ali, reciclados, te trazendo coisas novas para você pesquisar. Você vai em busca de informações, a universidade te traz muita informação. E é um ambiente de socialização, que você encontra com os amigos e aprende muitas coisas, troca muitas ideias. E um diploma não faz mal a ninguém, eu acho que só acrescenta. E depois que você se forma, depois que você tem um diploma, você não está pronto não. Só significa que você está socialmente aceito, entendeu? Que você tá ali contribuindo com a sua categoria, pagando sua DRD, tudo direitinho. Mas eu não tive diploma no começo, eu tive diploma depois, né? Então, não posso nem condenar. Ser jornalista é ser comprometido com a profissão, não tem como ser diferente, porque você trabalha muito. É você ser louco da cabeça, porque só sendo doido para aguentar a rotina. A gente reclama o dia inteiro da confusão, da correria, mas a gente não consegue ficar longe disso. É uma coisa que é mesmo aquela ansiedade por informação, por fazer uma matéria legal, por filmar. É você estar no fim de semana e tudo pra você vir uma matéria. É você estar conversando com o tiozinho do amendoim e falar, meu Deus, isso é uma matéria sobre economia informal. Você não descansa, ser jornalista tá ligado o tempo inteiro, é observar tudo, é olhar pra todo mundo, eu olho pra todo mundo, eu vejo tudo, eu reparo tudo. Porque eu sou curiosa. Eu acho que ser jornalista é ter esse espírito assim, aventureiro e curioso. Questionador, é questionar, será que tá certo, será que tá errado? E hoje em dia, todo mundo tem uma assessoria de imprensa, até um salão de beleza tem uma assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa hoje, eu acho que ela tem um papel muito maior do que está tendo hoje. De passar release para a imprensa e a imprensa pegar o release, transcrever e botar para a televisão. Eu acho que as pessoas hoje não estão acostumadas a pensar. Elas recebem as coisas, tomam por verdade, têm preguiça de questionar, de pesquisar, de confrontar dados. A gente recebe milhões de releases com erro de informação e que se você não apurar, você vai estar passando o erro para frente e você pode ser responsabilizado por isso. Então não é fácil fazer jornalismo hoje em dia, porque você tem acesso a muita coisa. Agora, saber filtrar isso vai de acordo com a formação que você teve, tanto de experiência quanto de estudo, né? Eu acho que o jornalista tem que questionar, sempre. Se chega um número do governo falando assim, olha, hoje teve só 10 assassinatos, questione, veja se foram só 10 mesmo. Se é interessante falar que houve 15, não 10, entende? E quando você começa a checar essas informações, a gente vai mudando o país. Porque a gente vai mostrando a realidade, a gente vai mostrando a verdade, a gente vai deixando de camuflar a verdade para passar a mentira ali para a grande massa. Agora, para isso, as pessoas precisam ter cabeças pensantes. E para pensar não basta só estudar, não, precisa viver. Luiz, levei 3 minutos para aprender o seu nome, Yasbeck. Um grande beijo para você, parabéns por formar jornalistas. Passe para eles essa paixão que a gente tem pela profissão e o interesse pela informação, pela investigação, a curiosidade nata e o amor por fazer o que a gente faz, porque somos prestadores de serviço para ajudar a comunidade. Um grande beijo para você e te convido para vir aqui no SBT para assistir o jornal ao vivo um dia de dentro do estúdio, combinado? Beijo, turma! Olha, ficamos por aqui. Mais notícias locais depois das visões da Raven no Jornal do SBT Brasília. Hoje tem beijo para a aniversariante Raquel Bonfim Pereira, para Lúcia e para Daniele Souza, mãe e filha, e para a turma de jornalismo da Católica, do professor Yasbeck. Beijos a todos, essa turma está aqui. Luz para todos vocês, uma excelente tarde. A gente se vê amanhã ao 12:30. Até lá, tchau, tchau.